Jogos impossíveis de zerar por motivos ridículos. Estamos mais uma vez, meus amigos, com o YouTube aberto, mais uma vez, no canal excelente do meu mano Giranha. Ele que faz altas análises, altos vídeos informativos de curiosidades que a gente não encontra em todo lugar, principalmente nesse YouTube brasileiro, meu Brasil varonil. Lembrando, amigos, os links originais pro canal do Giranha estão aqui embaixo na descrição. Se você puder, por favor, interaja com este conteúdo, por favor. Eu fiquei 3 anos nessa pausa do canal. Então isso ajuda o YouTube a identificar que eu estou de volta e que você gosta do conteúdo pra continuar te indicando também. Eu ouvi dizer que tem gente que ficou 3 anos sem almoçar. Calma, gente, eu estou de volta, podem voltar a almoçar, mas eu peço encarecidamente que vocês interajam. E não só isso, nós temos agora um super clube de membros, aonde, se tornando aí um apoiador do canal, a partir de R$8, você ganha acesso antecipado a 1 mês de conteúdo. Agora em novembro e dezembro nós teremos vídeos diários, então nós estamos falando aí de 30 vídeos antecipados pra você assistir e poder comentar antes de todo mundo. Enfim, falei demais. Vamos lá, pessoal. Sem perder tempo. 3, 2, 1. Partiu! Todo mundo aí preparado pra passar raiva? Caramba, ô Giranha, eu fiz isso por muitos anos. Eu só queria dar umas boas risadas aqui e descobrir coisa legal aqui de videogame. Por que eu vou passar raiva? Não faz isso comigo, não. Só quero diversão, só quero alegria, só quero trazer alegria pro meu povo. Eu pergunto, porque as histórias do vídeo de hoje, meu amigo, são de doer. Ainda mais quando você para pra analisar os motivos que levaram esses games a se tornarem impossíveis de zerar. Sério, dá uma raivinha no coração, porque você não consegue saber se foi mau caratismo ou só burrice mesmo, tá ligado? Basicamente ele vai trazer então histórias de games que, de forma normal, um ser humano convencional e comum como eu, como você, como todos, não conseguimos zerar, por ser talvez impossível, e talvez só pessoas muito capacitadas e muito inteligentes e muito persistentes consigam zerar, talvez. Obrigado. Então, se quiser, por favor, deixe sua opinião nos comentários aí embaixo. Mas a minha opinião vai ser falada ao longo do vídeo todo, né? E é isso aí. Antes eu vou apresentar um dos editores de vídeo que mais me surpreendeu positivamente. Bom, propaganda eu vou dar uma pulada porque não pagou nós, né? Pelo amor de Deus, né? Opa! Que lugar? Calma! Calma! Mano, da forma possível. A história de Grey aí na descrição e começar suas edições da melhor forma possível. Pulei anúncio, pessoal, porque não pagou nós, né? Se o Filmora quiser anunciar com nós aqui, eu vou ficar feliz de passar o anúncio. De Great Gurianos é de um mau caratismo que, mano, chega a impressionar até. Pra quem não conhece, o game foi lançado em 86 pros arcades e se trata de um beat'em up bastante revolucionário pra época. Então, aí a gente já entra num ponto muito importante. É um jogo feito pra arcade. Então, eu tenho quase certeza, eu não sei do que se trata, mas eu tenho quase certeza que não é burrice, e sim aquele mau caratismo de arcades que fazia as pessoas gastarem todo o salário mínimo em fichinha pra tentar zerar o bagulho. Eu lembro que eu e meu pai uma vez a gente falou assim, não, vamos jogar Cadillac Dinossauro, nós vai zerar com uma ficha só. A gente morreu um pouco depois do primeiro chefe, aquele do facão, aquele gordão do facão careca, da primeira fase. Mas enfim, Cadillac Dinossauro é o meu jogo de arcade favorito de todos os tempos. Tipo, ele utilizou a mecânica da quebra de armadura de uma forma muito interessante, já que era possível atingir e ser atingido também em partes específicas, e só naquele Caramba, eu nem sabia da existência desse jogo, mas é realmente genial você ir quebrando a armadura. lugar, você perdia a proteção. Aí se tomasse outro golpe no local, já era, né, velho? O jogo não faz milagre também. Apesar de parecer só mais um beat'em up padrão, esse aqui você tinha que recuar, saber onde e quando bater. Então, aí vem o problema, é um jogo de arcade. Pra você treinar, você tem que ficar gastando ficha, dinheiro de verdade. Aqui em Sydney tem uns arcades que tem aqueles jogos de ritmo, que é um negócio redondo assim, a pessoa fica parece que tá dando Kamehameha. Eu falei, mano, como que essas pessoas conseguem? Como que essas pessoas treinaram tanto pra isso? Eu olho assim, ó, eu entro no arcade e falo, mano, eu só tenho uma ficha pra jogar Mario Kart aqui na máquina. Eu olho os caras viciados e faço assim, ó. Porque é bizarro, é um absurdo. Um treco muito mais estratégico mesmo, e talvez por isso, o game acabou sendo portado para alguns microcomputadores, como o Amstrad CPC, o Commodore 64 e, claro, o nosso querido ZX Spectrum. Tá, ok, então... Na real, apago o que eu falei. Eu achei que ele ia falar da versão de arcade, que o jogo era injusto, mas não, é a versão de PC do negócio. É que na época a gente tinha esses computadores diferentes, né? E Nossa, sem surpreender absolutamente ninguém,
todos os ports foram uma merda, não tem como defender. Só que é aquilo, né? Sempre tem um que consegue se superar, ser o mestre da porquice. E nesse caso eu falo da versão do ZX Spectrum mesmo, que além de ruim, ele foi desenvolvido especificamente para que ninguém pudesse zerar. Como assim, Giranha? É o que eu disse, Great Gurianos é um game bastante à frente do seu tempo, armaduras que se quebram, espadas, escudos. Cara, que diferença colossal e abissal da versão de arcade que ele mostrou pra versão do portada pra computador. Que é a desgraça atômica, né, mano? É um pedaço de churume, você olha e fala, meu amigo, eu prefiro jogar meu Big Game. Meu Brick Game com 1000 jogos em um, sendo que era basicamente, eram 10 jogos que se repetiam 100 vezes. Não, 10 jogos que se repetiam 100 vezes. Possibilidade de bater em 3 alturas diferentes. Tudo isso era muito pra memória limitada do cartucho do ZX, então... O lance também é que o escudo dele, você pode perceber que ele vai embaixo, em cima, no meio, né? Então ele ataca baixo, meio em cima e defende baixo, meio em cima também. Então na hora de incluir tudo isso na fita, o bagulho não coube. Só que aí eu te pergunto, o que uma empresa decente faria? Eu acho que acabaria com o projeto ou pelo menos nerfaria ainda mais o game pra entregar uma experiência completa, certo? Sim. Ou então faria a versão 1 e a versão 2 do jogo. Tá ligado? Tem muitos jogos grandes e famosos aí na indústria de games que a gente sabe que a história foi... Eles tinham muitas ideias, não couberam em um jogo só e eles tiveram que fazer o 2. Por exemplo, o Mario Galaxy. Aqui não é o caso, aqui a gente tá falando de capacidade gráfica mesmo de fazer o negócio rodar sem parecer uma batata. Né? Não é o conceito de que tinha tanta ideia que teve que fazer 2 jogos, mas... Caramba, por que eles não tiraram o que dava pra tirar e entregou o final do jogo? Simplesmente não tem final, é isso? É, pode até ser, mas não pro David Perry. Ele decidiu excluir, deletar, sumir com o final do game pra... Parabéns. Incrível. Por que você começa a jogar um jogo? Qual é a sua motivação? Além de se divertir, beleza, testar pra ver se o jogo é legal, passar o seu tempo. É fechar o jogo! É o fim de um ciclo e o cara tirou a parte mais importante do jogo, cara, na moral. Poder caber tudo no cartucho, só que assim, ainda havia um problema. O que aconteceria se o jogador derrotasse o boss final? Nada, voltaria pra tela inicial ou travaria o jogo? Ele poderia fazer igual a gente tem muitos exemplos no Nintendinho, que é... O jogo termina e fala assim, ah, mas essa aqui é uma versão falsa. Por exemplo, o Ghost and Goblins é o do Nintendinho... E o Ghost and Souls é do Super Nintendo, até onde eu me lembro. Talvez eu tenha errado a ordem dos fatores aqui, mas não altera o produto. O que eu quero dizer pra vocês é, nesse jogo, quando você termina, ele fala assim, ah, na verdade isso aqui foi um sonho, um treinamento, sei lá, agora começa de verdade. Aí você tem que zerar o jogo todo de novo, do zero, e é difícil pra saco, mas pelo menos tem isso aí. Aqui não vai ter nada? Bom, David Perry achou que isso era troll demais com o consumidor que pagou pelo jogo. Então ele achou uma solução fantástica na cabecinha dele, né? E tornou o chefe final invencível. Maravilhoso. Isso é games, pessoal. Isso é games na essência, amigos. Ou seja, você pode ficar batendo nele 5 dias direto sem dormir. O chefe nunca pode ser derrotado. Como é que esse cara não teve vergonha de colocar o nome dele aqui embaixo? A gente tem um placar e tá escrito aqui, ó, por David Perry. Foi, tipo assim, é o nome do cara, mano, que fez um chefe invencível. Imagina a frustração da pessoa que gastou dinheiro pra comprar o negócio, chega no chefe final, a pessoa vai achar que tá jogando errado, porque o chefe não morre. Falou, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que encontrar alguma fraqueza, eu tenho que acertar ele num ponto específico, eu tenho que quebrar o crânio dele ou o tórax dele pra liberar alguma parte que é passível de dano. Não, simplesmente ele não morre. Uau. Não, mágico, sério. Detalhe, sem som ainda, sem música, sem trilha sonora, só um... É isso, pra sempre, infinito. Sério, não me leve a mal, até porque durante os anos 90 a Capcom foi minha empresa de games favorita, só que quando você começa a ter uma visão mais crítica do negócio, entende que nem tudo é tão perfeito quanto parece. Tipo, é só você olhar pra quantidade de erros que a empresa vem cometendo desde... sei lá, sempre. O Dino Crisis 3 é um grande erro. Que tristeza, eu gostava muito do 2, o 2 é o meu favorito. Eu não gosto tanto do primeiro porque eu sou burro. Então tem puzzle e eu não sei fazer. E eu não gosto muito da vibe de terror
do primeiro. Eu gosto assim, pô, o Resident Evil, ele foi feito pra dar susto, pra cagar na calça. O Dino Crisis, eu quero é dar bala na cara de dinossauro. Eu não estou nem aí em querer ficar com medo. Medo, eu só quero ficar com medo, eu jogo lá o Resident Evil e o Nemesis lá explode a parede, entra e me pega. Entendeu? Principalmente quando eu era criança, eu era cagão. Eu adorava o Dino Crisis 2. Tanto que eu já falei pra vocês, eu tinha um clube de arqueologia, chamava Cádice. Clube de Arqueologia Dino Crisis. Era eu e meu vizinho. E eu tinha no meu computador pastas com todos os dinossauros já inventados na humanidade. Por que eu tinha isso? Eu não sei, a gente nunca usou pra nada. Mas nós tínhamos o nosso clube de arqueologia de Dino Crisis, olha só. Numa época que nem internet existia ainda direito. E por que eu tô grande na tela? Um dos grandes acertos da Capcom foi o lançamento do espetacular Super Street Fighter 2 Turbo Revival pro Game Boy Advance. Sério, o trabalho que os caras fizeram na jogabilidade, sem abrir mão dos gráficos lindos, foi realmente um belo feito. Esse aqui eu nunca vi, tá, pessoal? Eu sei que os ports ruins que a gente tem pra Game Boy é de Mortal Kombat, né? O negócio é lamentável, mas a gente tem que considerar também que o primeiro Game Boy Color, eles eram, assim, pioneiros, né, pessoal? Eles eram pioneiros, ele rodava legal o Pokémon, né? Rodava um Mario Land, um Kirby no máximo ali, né? Legal, bacana. Aí a gente quer colocar um jogo de console dentro, não funciona tão bem, mas aparentemente esse Street Fighter aqui ficou legal. Mas é aquilo, né? Até quando a Capcom acerta, ela erra junto, erra feio, erra rude, porque sabe-se lá por qual motivo existe um glitch muito bizonho que torna a versão americana e europeia do jogo impossíveis de terminar. Como assim, Giranha? Eu joguei e zerei, não entendi essa. Calma, deixa eu explicar primeiro. A versão do Game Boy Advance foi desenvolvido tendo como base o Street 2 Turbo, jogo que foi responsável por parir o Akuma. E como todo mundo deve saber aí, ele era um personagem secreto, então pra você conseguir enfrentar o cara no modo arcade, precisava chegar até o Bison sem ter perdido nenhuma luta. Aí o Akuma invadia a fight final, dava um couro no chefão e você enfrentava ele. Botava o Bison pra mamar e te enfrentava no X1. Ai! A versão de GBA incluiu o mesmo esquema. Se você não perdesse nenhuma luta, enfrentaria o Akuma no lugar do Bison, todo mundo ficava feliz e fim de papo. Só que isso só funcionava na versão japa, meu filho. Se você tivesse outra versão, era isso aqui que você via na hora de enfrentar o Akuma. Vamos ver o que a Capcom fez. E por que ela mudou a versão japonesa? Porque a japonesa tá funcionando. Tá fununciando a japonesa, tá tudo certo, não é que saiu tudo com erro. Não, tem uma versão que funciona, por que eles... Vamos ver o que eles fizeram. Uau. Pois é, depois de mostrar a tela de versos que antecede a luta, o jogo simplesmente pulava para uma imagem toda cagada do Akuma em pose de vitória e ficava assim por toda a eternidade. O pior são os relatos pós-glitch, que foi de gente dizendo que esse bagulho aí bugou todos os pontos já acumulados anteriormente, ou seja, cagou no save. Nossa, derreteu o save da turma, mano. Cara, na verdade é o seguinte, aqui a gente tem uma analogia muito legal. O Bison somos nós. E ele vem e derrota o nosso save. Nós somos o Bison, nós chegamos até o final. E aí ele vem e derrota a gente. Sem precisar relar um dedo no nosso personagem. Ele corrompe os nossos arquivos, olha só, que incrível. É o cartucho não funcionar mais. Meu Apesar Deus. que esse aí eu só acredito vendo mesmo. É igual aquele glitch do Donkey Kong. Ai, é o glitch que faz o Super Nintendo parar de funcionar. Não, calma, calma. Ele vai bugar teu jogo, tu reseta e tá certo. No máximo, ali em situação extrema, ele apaga teu save. Agora, corromper a ROM, né, o jogo em si, o chip, queimar o console, parar de fazer ele funcionar, eu duvido. Eu duvido e eu dou. Até hoje ninguém provou que isso acontece. E aqui a mesma coisa. Eu duvido também que corrompa o jogo. De qualquer forma, você tem noção que pra você conseguir terminar o jogo sem risco nenhum, você tem que morrer. Obrigado a perder pelo menos uma luta de propósito? Véi, é muito merda isso. E isso não faz o menor sentido porque, como eu falei pra vocês, a versão japonesa já estava funcionando, cara. Pra que mexer? Pra que cagar no negócio que já tá certo, cara? Isso não faz sentido Por nenhum. acaso, alguém aí já ouviu falar do curioso caso de Tokyo Extreme Racer 3? Se sim, você sabe a desgraça que vem por aí, mas caso não, se... Não. Eu acho que esse jogo aqui, na real, eu acho que não é exatamente essa franquia, mas tem um jogo de corrida muito popular aqui nos arcades, porque aqui, pessoal, vamos lá, contexto histórico, tá?
Aqui tem muitos asiáticos, porque a Austrália é como se fosse os Estados Unidos pra quem é da América, né? América Central, América do Sul. Muita gente vai pros Estados Unidos fazer intercâmbio, muita gente vai tentar a vida. E como a Ásia está muito perto daqui, como por exemplo, 9 horas de voo, tu tá no Japão. É pouca coisa, acredite em mim, é muito perto. Porque quando eu vim pra cá, eu gastei mais de 30 horas de avião. Enfim, a Ásia está perto daqui. China, Japão, Coreia, a gente tem Malásia, Filipinas, Nepal, Mongólia, enfim, um monte de país aí que tá cheio de gente aqui. E aí, essa galera gosta de ir nos arcade. Porque eu acho que sente falta, né? Principalmente o japonês. Sente falta de arcade lá no Japão, tem os arcade aqui. E tem um jogo de corrida de drift, um negócio muito louco que tem... Mano, é sério, tem tipo umas 20 máquinas assim, tudo enfileirada e tudo ocupada. E os caras lá assim, ó, se sentindo no anime. Deja vu, Einstein on stem. Os caras malucos na noia do drift, mano. É um negócio muito engraçado. Qualquer dia eu vou tentar postar isso no meu Instagram, no Story, sei lá, pra vocês verem. Mas é o que me lembra esse jogo aqui, eu não sei se é o mesmo, tá? Mas me lembra muito a estética. Prepara, porque essa é uma das burrices mais burras já vista em um game, e eu tô falando muito sério. O game, lançado em 2003 pro PS2, chegou na mesma pegada que os anteriores. Racha, racha e racha. Caramba, pra PS2 o gráfico tá bem bacana. Eu achei que isso aqui era tipo de arcade mais antigo, tá ligado? Até porque a série foi inspirada no anime One Gun Midnight, que também é basicamente sobre isso, hein? Talvez seja esse jogo, viu, que eu vejo nos arcades aqui. Você colava no carro de quem queria desafiar, dava um sinal e a disputa começava. A cada vitória você recebia uma grana e assim podia ir desafiando corredores mais caros com carros melhores até o final do jogo. Ok, nenhuma novidade até aqui, né? O jogo foi lançado no Japão primeiro e depois foi localizado pra América, o que era o normal da época. Só que assim, tem um pequeno detalhe que deu uma bagunçada na versão americana. Saca só, na versão japa, o dinheiro do jogo foi baseado na moeda local. O Yen. Ou seja, o Yen. Então, o total que você podia acumular no jogo era 999.999.990 dinheiros. Aí, quando o jogo chegou na América, os caras inventaram de fazer toda a conversão do Yen pro dólar. Pra quê? Não tem necessidade nenhuma, mano. O dinheiro do jogo é fictício o bagulho, mano. Isso, não seria um problema se eles tivessem feito o bagulho direito, tá ligado? Porque se você tinha a intenção de zerar com 100% no jogo, infelizmente ia ficar só na vontade mesmo. Eu já sei o que acontece. Tem um carro que é mais caro do que o dinheiro máximo que você pode ter com você. E você não consegue comprar esse carro. Já que algum imbecil simplesmente esqueceu de converter o preço de um dos corredores. Então, quando você chegava a 99%, ficava todo animado pra vencer o último racha e acabar com o game, certo? Só que na hora de desafiar o grande, o estupendo Arlene Fanfare, que é o dono desse carrinho aqui, ele meio que não aparecia pro racha. Por que, Jiranha? Simples, o bicho só aparece pra correr contigo quando você acumula 100 milhões de dinheiros, quando o valor máximo que a versão americana permite é 99.999.990 dinheiros. Parabéns. Ou seja, se fosse na japa era dinheiro de pinga, mas na América é simplesmente impossível correr contra esse cara. Então, pra resumir, você se lascou por 10 mangos. Mande aqueles caras. Cara, de novo, vamos lá. Por que mexeram no bagulho de conversão de moeda? Porque aí eles tinham que converter tudo depois, cara. Fazer proporcional. Deixa a merda da moeda fictícia lá. Pra que mexer? O bagulho vai feder. Não faz isso. Casos que são tão, mas tão bizarros. Cara, esse dinossaurinho verde aí me lembra Bubble Trouble do Super Nintendo, que era aquele joguinho tipo que você tem uma setinha assim, aí tu atira a bolinha, aí se tem duas bolinhas e pinga a terceira da cor igual, pum, explode assim e aí as outras vão caindo. Não sei se você já conhece esse conceito. Deve ter pra celular esses jogos hoje. Eu já falei pra vocês algumas vezes, mas a minha avó era a maior jogadora. Sério, papo do tipo assim, eu não conseguia zerar quando eu era criança e minha avó zerou. A minha avó chegou no nível 100 e zerou. A minha avó zerou esse jogo aqui. Não esse aqui que ele tá mostrando, porque esse aqui é moderno, mas o Bubble Trouble do Super Nintendo, que é um jogaço, inclusive, maravilhoso. Indico pra todo mundo que a gente só acredita vendo.
vendo. E se bobear, mesmo depois de ver, não consegue botar fé ainda. Então é o que rolou comigo depois de saber o que aconteceu com Bubble Bubble Revolution do Nintendo DS. O game foi lançado no Japão em 2005 com a promessa de ter 100 fases diferentes, onde você precisa ir derrotando um certo número de inimigos para passar de fase. E de 10 em 10 fases, um boss apareceria para encher o seu saco, ou seja, sistema de jogo simples que não deveria causar nenhum problema pro jogador, certo? Talvez pros japas, né? Porque na América o jogo causou muitos, mas muitos problemas. Cara, eu não consigo entender. O trabalho dos caras é fazer isso, localizar o jogo, e eles localizam como a bunda, né? Eles localizam o game com o butico, cara. E tipo assim, nessa época aqui, não era igual hoje. Tipo, lançamos o jogo, nossa, tá com problema. Lança um patch, todo mundo atualiza e fica tudo suave, fica tudo certo. É igual, por exemplo, o Cyberpunk. Hoje ele é jogável, quando ele saiu ele é intragável. Antigamente, gente, os jogos saíam e era isso. Tá ruim, balbal, mano. Paciência, senta e chora, não tem o que fazer, entendeu? Aí eu fico perguntando por que, e tipo assim, a versão japonesa funciona. Por que é tão difícil fazer essa adaptação, mano? Não era basicamente só traduzir texto? Eu realmente não consigo entender por que a mecânica muda. Sabe aquela parte de a cada 10 fases um chefe vinha encher o saco? Então, digamos que foi isso que faltou na versão americana. Na 30ª fase do jogo, você enfrenta esse boss aqui, que não oferece nenhuma dificuldade real. O problema é que quando você enfrentá-lo na americana, bom, você ficava no vácuo. Cara, isso aqui é um bagulho muito preocupante. É um negócio extremamente sério, cara. Não faz sentido nenhum. Os caras não testaram o jogo antes de lançar. Não é possível. Os caras tá com tanta correria que falou, mano, é isso aqui, seja o que Deus quiser. Cadê o chefe, Jiranha? Então, eu também gostaria de saber. Na verdade, todo mundo queria saber pra onde diabos foi o chefe dessa fase, já que não importa o que você faça, ele jamais vai aparecer, porque sabe-se lá como, na hora de localizar o game, alguém muito inteligente excluiu o chefe da fase, mano. E como ninguém se tocou, simplesmente lançaram o jogo assim. Meu Deus do céu, lançaram o jogo sem o chefe, cara. Minha nossa, quem é que vai querer ter esse jogo? Por isso que a gente não tem mais jogo de Bubble Trouble hoje, né? De Bubble Bubble. Eu gostava dos dinossaurinhos, eu achava legal. Eu lembro até da música do jogo, cara, era muito legal. Eu não sei qual é o jogo base do Bubble Bubble, mas eu gostava do Bubble Trouble, que é esse aí que eu falei pra vocês que a minha avó é viciada. O pior é que não seria um problema tão grande se você passasse pro level 31 e continuasse o game, mas não. Ele trava. É impossível passar de fase sem acabar com esse boss, e aí você fica preso eternamente na fase 30, sem poder fazer absolutamente nada. Evidente que o jogo sofreu um recal uns meses depois, mas aí a bagunça já tava espalhada. Então, aí nessa época, tinha que se fazer recall nas paradas. É igual quando tu compra um liquidificador, eles falam assim, pessoal, peraí que esse liquidificador aí, a lâmina tá saindo acertando o olho das pessoas. A gente tem que fazer um recall, você leva, traz o seu o liquidificador aqui e a gente troca pra você pro novo. Ou, por exemplo, tem um carro X que o airbag tá com problema, gente, é recall, você leva na empresa lá, na montadora do teu carro lá, né, enfim, que seja Honda, Ford, enfim, e aí a gente vai trocar pra você de graça e arrumar, porque isso foi cagada nossa. Agora, um jogo, cara, eles vão ter que produzir tudo de novo pra fazer esse recall, e tipo assim, é certeza que tem muita gente que não fez o recall porque nem sabia. Criança que comprou o jogo, e aí o pai acha que a criança é burra. Mas não é falta de competência, quem foi burro foi o desenvolvedor, não foi a criança. E sabe o que é o pior? Pior que parar pra pensar hoje, essa versão que é impossível de zerar deve custar muito mais do que a versão nova com recall. Eu tô ligado que, por exemplo, no próprio Nintendo 64, o Nintendo 64 é um dos consoles mais fáceis, entre aspas, de você fazer coleção, porque não são jogos infinitos, né? Enfim, são muito menos jogos do que o PlayStation 1, por exemplo. E eu tô ligado que tem umas versões de jogos que são versões de recall. Só que eu não sei qual é a rara. Se é a que não fez o recall ou a que fez o recall. Eu acho que talvez seja a com recall. Porque tu tinha que mandar o jogo por carta pra um lugar específico. Aí você recebia o outro jogo. Só que o outro jogo ele tinha uma cor diferente na label. Na caixa, na verdade, né? A caixinha de plástico. O cartucho em si que tu coloca no videogame, ele era uma cor diferente. Já ouvi falar dessa história.
Qual é a porcentagem de veracidade? Eu não sei. Mas enfim, amigos, é isso. Esses são jogos impossíveis de serem zerados porque as pessoas são burras na hora de fazer localização. Eu não consigo entender o que passa na cabeça, mano. Os caras estudam pra isso, é o trabalho dos caras, mano. E aí tem que fazer recall de jogo. Enfim, tinha algum caso aqui que vocês já conheciam? Interajam comigo, por favor, do tanto de coisa que eu falei nesse vídeo aqui. Vocês concordam comigo? Tem alguma lembrança de algum jogo que vem na sua cabeça? Comenta aqui embaixo, amigos. Não esquece, interage aqui com o canal, como eu falei pra vocês. Mas principalmente, se você puder e quiser, se torne membro aqui neste canal maravilhoso para que você tenha acesso a um mês de conteúdo antecipado e me ajude a manter as minhas produções diárias agora em novembro e dezembro. Belezinha, meu povo? É isso? Vou ficando por aqui. Valeu, Giranha, aí, por esse conteúdo maravilhoso. Tamo juntos, se cuidem e até amanhã.